Tô com um probleminha aqui urgente, eu gostaria muito da sua ajuda pra poder resolver. É o seguinte, é porque Pedro, ele tava muito afim de Maria, cara. Só que Maria não tava afim dele. E aí, como é que a gente resolve esse problema? Afim junto ou afim separado? Fala galera, Jonas aqui, você está na aula número 3 de ortografia. Estou gravando uma série de videoaulas sobre casos especiais de ortografia, justamente para você ir muito bem na competência número 1, que é a competência que exige que você obedeça os padrões da gramática. Então a gente tem que respeitar tudo certinho para conseguir tirar os 200 pontos. Esses casos são casos de palavras que se parecem muito tanto na grafia quanto na pronúncia, mas que a gente ainda confunde na hora de escrever na prova e acaba errando. Justamente por quê? Porque apesar delas se parecerem tanto, serem tão similares, elas têm significados totalmente distintos e classes gramaticais também. Então não perca um segundo desse vídeo porque tá sensacional. E vamos lá, vamos começar porque tem muitos casos especiais pra gente ver aqui hoje. Começando desse caso especial aqui, mal com L e mal com U. Bom, gente, é muito simples a gente distinguir. Mal com L é sempre oposto de bem. A luta entre o bem e o mal. E o mal com U é sempre oposto de bom. Aqui já dá pra gente traçar uma diferença entre as duas. O mal com L, obviamente, vai ser o quê? Um advérbio de modo. O mal com U vai ser um adjetivo, porque ele vai sempre caracterizar. Olha o exemplo. Acordei bem nesta manhã. Acordei mal. Acordei com mal-estar. Homem bom. Aquele é um homem bom. É um homem respeitável, idôneo. Lobo, mal. Por quê? Porque está caracterizando a palavra lobo. Então vamos ver aqui agora nas classes gramaticais. Mal pode dizer ser duas classes gramaticais e também uma classe gramatical extra aqui, ó, que é de conjunção subordinativa. Vou dar um exemplo para vocês. Mas falando dessa questão dele ser advérbio ou substantivo, ele é advérbio porque ele atribui um modo, ou seja, acordei com mal-estar. Acordei muito mal. Ele é advérbio de que, gente? Acabei de falar ali, de modo. Para quem está prestando atenção, vamos embora. E ele pode ser substantivo quando for justamente o oposto de bem, o bem e o mal, beleza? O mal, como conjunção subordinativa temporal, ele equivale a logo o quê? Vou dar um exemplo para vocês. Mal chegou em casa, já foi para a geladeira procurar comida. Vê se tem cabelo um negócio desse. Então, logo que chegou em casa, beleza? O mal é adjetivo. Lembra sempre que ele é o contrário de bom. E ele caracteriza. Agora vamos para os desafios aqui para ver se vocês estão afiados mesmo. Aquele remédio me fez muito mal com L. Quem falou mal com L acertou. E só pelo muito você já deduz que aqui se trata de uma locução adverbial. Muito mal. Locução adverbial de modo, beleza? O mau uso dos medicamentos pode acarretar sérias consequências. Eita, Jonas, agora bateu a dúvida, viu? E aí, mal com L ou mal com U? Gente, quando você tiver realmente muita dúvida, substitua por bom ou bem. Qual é o que cabe mais aqui nessa frase? O bom uso ou o bem uso? Óbvio, o bom uso. Então, já que é o bom uso, a gente vai ficar com mal com U. E é justamente essa é a forma correta de escrever a frase. E veja, essa é uma sentença que podemos utilizar para diversas coisas. O mau uso das redes sociais, o mau uso dos medicamentos, tema de automedicação, por exemplo, se cair, beleza? Terceiro, o homem estava de bom humor. Mal humor, já dei a resposta, velho, pra isso. Aí fica fácil demais. O homem estava de bom humor, então a gente vai utilizar mal com U, porque mal é o oposto de bom. Agora preste atenção aqui, tá? O mal das pessoas é pensar que estou sempre de bom humor. E aí, gente? O mal com U ou mal com L? Aqui nós vamos usar o mal com L, porque ele está substantivado. Veja, esta palavra é acompanhada pelo artigo, ó. E esse artigo, ele faz com que ela vire um substantivo, ou seja, o bem e o mal. Então lembra sempre, beleza? Nossa, hoje você acordou de... Vou colocar aqui a palavra humor, que eu acho que faltou. Hoje você acordou de... E aí? Bom humor, bom humor, mal com U, porque é o oposto de bom, beleza? Então, só para você não confundir nunca mais, mau humor é o contrário de bom humor. Mal educado é o contrário de bem educado. Se eu pudesse escolher entre o bem e o mal com L, ser ou não ser? Paredão, sai do Big Brother, vamos lá. Agora vamos para uma outra, que é a diferença do AH, o verbo do verbo existir, tá certo, gente? E o a preposição. Não tem confusão também. Preste atenção aqui nos exemplos. Há muitos anos, o Brasil não passa por uma reforma no Código Penal. Vamos lá? Então aqui vai ser o quê? Vai ser o AH. Por quê? Porque toda vez que eu puder substituir por faz, que é um verbo do verbo fazer, eu vou ter que usar o AH. Quando for uma preposição, eu uso a, tá certo, gente? Não confundam mais. Por exemplo, daqui a pouco. E aí? Não vem com H não, viu? Por favor. A pouco. Daqui a pouco. Será domingo. Cobramos o processo civil
há 40 dias atrás. E aí, Jonas, agora que bateu uma dúvida aqui, viu, velho? Vou dar uma dica pra vocês, dica do prof aqui. Toda vez que a gente estiver se referindo a passado, óbvio que a gente vai utilizar a forma verbal faz, ou seja, faz tantos anos da escravidão, faz tantos anos do descobrimento do Brasil. Então a gente sempre vai utilizar a, certo? Quando estiver ligado a passado, nunca esqueça disso, é muito importante. Quando a gente se refere a algo que vai acontecer ainda, futuro, a gente vai usar o a puro. Olha só que super dica, velho. Muita gente se confunde nisso. De verdade. Então, ó, faremos o projeto completo a 30 dias de acabar o prazo. Ou seja, o prazo ainda vai acabar, vai vencer o prazo. Como o prazo ainda vai vencer, o futuro a gente usa o a pré-posição. Beleza, minha gente? Sem confusão, tudo na paz, tudo tranquilo. Vamos pro próximo caso aqui, que é o caso do se não separado e se não junto. Bom, se não separado são duas palavras. Essas duas palavras indicam a conjunção subordinativa condicional, ou seja, é uma condição para que aconteça alguma coisa. Se não forem tomadas medidas urgentes, como fica a questão do sistema de saúde no Brasil? Veja que esse se não é a mesma coisa que a gente falar caso não. Ou seja, caso não forem, então lembre sempre para você não confundir, porque eles se parecem demais, real oficial. Então a tendência é a gente confundir, só que para você não confundir, você sempre vai lembrar que se não separado é a mesma coisa que caso não. Duas palavras e duas palavras, tudo certo? Beleza? Agora, a palavra se não junta, tem mais uma coisa aqui. Se não separado também pode ser sinônimo de ou. Deveriam ser distribuídos 1 milhão para as vítimas, se não mais, ou seja, ou mais. Agora o se não junto, e cuidado para não confundir porque parece demais. Estude bastante. Se não, ou seja, caso contrário, você não terá sucesso. Todos se prepararam para o Enem, se não ela. Então, ou se não junto, uma palavra só, ele é caso contrário. Veja, aqui é caso não. O se não junto é caso contrário. Se você não fizer o que eu estou dizendo, ou seja, caso não, a gente usa o se não. Se não fizeres o que eu estou dizendo, não vai se passar na prova de redação. Agora, por exemplo, eu faço uma afirmativa e aí depois eu quero negar. Depois eu quero colocar um contraste aí, presta atenção. Medidas precisam ser tomadas urgentemente. Senão, o sistema de saúde pública não vai melhorar, beleza? Sua redação não apresentou um senão sequer, ou seja, um erro sequer, também podemos usar. Esse uso é mais incomum, beleza, gente? Vamos pro próximo aqui, ao encontro de e de encontro a. Muita gente ainda confunde, porque parecem, só que a gente pode diferenciar de uma maneira muito simples. Quando a gente fala ao encontro, a gente está querendo dar uma ideia de união. Ó, união, ao encontro. Ó. Você lembra de choque. Lembra de choque, ó, de batida, tá ligado? Atrito. Ao encontro vai ser em direção e de encontro vai ser contra, o choque. Então, fui ao encontro dos meus amigos, ou seja, fui com meus amigos no cinema. A minha opinião sobre o tema de redação do Enem foi ao encontro da sua, ou seja, a gente pensa da mesma forma, telepatia, porque o tema desse ano vai ser alguma coisa relacionada com deficiência visual, que eu já tô falando isso em todas as aulas, ó. Hashtag pra cego ver, viu, gente? Cola lá no Instagram do INEP pra vocês verem. De encontro a é o que, gente? É ir contra, é o choque, ou seja, de encontro. Eu tô indo de encontro a você, irmão. Minha opinião é contrária à sua, aqui não tem isso não. Fui de encontro à sua opinião sobre os imigrantes ilegais, ou seja, minha opinião é que os imigrantes eles têm que vir pro Brasil. A sua opinião é de que eles não podem entrar no Brasil. Então, fica com a sua opinião, fica com a minha opinião, a gente se respeita, a gente se ama. O carro foi de encontro com o portão, ou seja, o carro bateu, se chocou com o portão. Então, não tem mais confusão. Ao e de. Ao e de, beleza? Agora vamos para outra aqui. Em vez de, ao invés de. Muito simples também. Em vez de é no lugar de, ou seja, uma coisa substituindo a outra. Então, em vez de pizza, comer um sanduíche. No lugar da pizza, comer um sanduíche. Ao invés de indica ao contrário de. Vocês entenderam a diferença? Em vez de é uma substituição. Eu tiro uma coisa e coloco outra, ó. Certo? Ao invés de é ao contrário. Vamos ver como é estabelecido esse campo semântico dentro da frase. Ó. Ao invés de estudar, dormiu. Ou seja, devia estudar, deveria estudar, porém dormiu. Ao invés de acordar, desligou o computador. Ou seja, sempre estabelecendo relações contrárias, relações antagônicas. Toda vez que eu estiver traçando um eixo ali semântico de oposição, eu uso ao invés de. Cerca de, a, cerca de e cerca de. Também confunde muito, a galera confunde muito ainda, eu vejo muitos erros nas correções
sobre isso, mas eu vou ajudar você a conseguir distinguir essas três formas. Acerca de, junto, acerca, significa respeito. Eu vou dissertar acerca dos deficientes visuais. Eu vou dissertar acerca da doação de órgãos. Ou seja, presta atenção, dissertamos acerca de. Acerca de é você falar sobre algo, comentar, escrever. Acerca de, com o AH, vamos para o acerca de primeiro, depois a gente vai para acerca de. Acerca de tantos milhões de anos os dinossauros viveram aqui na Terra. Ou seja, a gente está falando de tempo. Há cerca de 3 milhões de pessoas na fila por um transplante. Ou seja, faz aproximadamente, entendeu? Há cerca de tantos anos. Toda vez que eu quiser dar uma noção de proximidade, e lembra que o a gente sempre está dando essa noção de proximidade, e lá na diferença do A com AH, está falando do passado, há cerca de 3 milhões de pessoas na fila por um transplante. Os portugueses chegaram ao Brasil há cerca de 500 anos. Percebem a diferença, gente? Ou seja, vou escrever acerca da colonização do Brasil, que ocorreu há cerca de 500 anos, beleza? E cerca de é aproximadamente ali, tempo aproximado. A perseguição fugitiva durou cerca de 3 horas. Demorei, Jonas, eu tô demorando cerca de 1 hora e meia para fazer minha redação, beleza? Então, ó, não confundir mais. E aí, galera, descrição ou descrição? É muito tranquila essa diferença. A palavra descrição, ela é o quê? O ato de você descrever sobre algo. Lembra sempre, descrever, escrever, tá certo? E descrição, lembra sempre, descrição. É você ser discreto, é você ser ali, ó, na moita, é você ser, ó, sutil. Beleza? Então nunca mais confunda. Por exemplo, ele não tem a menor descrição. Isso aqui tá errado. Por que tá errado? Porque essa descrição não tá correta nesse contexto. Ela quis dizer aqui na frase que descrição, na verdade, aqui é descrição, que é o cara ser sutil, o cara ser, ó, discreto, comportado, silencioso. Correto aqui, no caso, ele não tem a menor descrição. Então, ó, ela fez a descrição do suspeito. Descrição, ó, descreveu as características. Beleza? Outra forma aqui que a gente confunde muito, esta ou está. Veja que uma coisa, o acento ele já dá uma sonoridade aberta pra gente, o acento agudo. Esta, está. Ou seja, você vê que a sílaba tônica aqui, ó, esta, está. Beleza? Já muda. Esta é um pronome demonstrativo feminino, gente. O pronome demonstrativo se refere a algo que já foi dito anteriormente. Então, esta roupa ou algo que vai acontecer, algo que está próximo. Esta roupa ficou ótima em você, certo? Agora presta atenção, o está é verbo, então não tem como confundir. Esta é pronome. Qual tipo de pronome, Jonas? Demonstrativo, beleza, gente? Só para vocês não confundirem mais. E está é o quê? Está é verbo. Ou seja, você, Maria, está afim de Pedro? Olha só aquele exemplo que a gente usou lá no início. A gente vai ver no final ainda, tá bom? Cola aí até o final. Então, ela, está feliz? Não é pronome aqui, tá errado. Ela está feliz hoje. Eita, que eu fiquei parecendo aquele meme de Drake. Ela está feliz? Ela está feliz? Beleza? Então lembra sempre, esta é pronome, se refere ao que já foi dito anteriormente. Está é verbo de estado, certo? Inclusive está é verbo de ligação. Nós vamos ver isso em outra ocasião, em outra aula. Tem com acento e tem sem acento. Muito simples, gente. O tem sem acento a gente vai usar no singular. Ambas as formas são conjugações do verbo ter, só que elas são conjugadas em pessoas diferentes, tá certo, gente? A palavra tem, ela vai ser conjugada sempre no singular, nas pessoas do singular. E a palavra tem sempre vai ser utilizada no plural, beleza? Ou seja, por exemplo, a palavra tem sem acento vai ser utilizada na terceira pessoa do singular e tem com acento do plural. Eles têm com acento ou sem acento? Com acento. Por quê? Porque está se referindo a mais de uma pessoa, eles são várias pessoas, beleza? E para finalizar essa terceira parte dos casos especiais de ortografia, vamos para mais um aqui que a gente confunde demais e apresenta uma diferença muito sutil também. Vamos resolver o caso de Pedro e de Maria que a gente viu no início do vídeo. Vamos lá? Vamos juntos aqui. Afim junto ou afim separado? E aí, Jonas?
Pedro estava afim de Maria, mas a Maria não estava afim dele. E eu já vou respondendo logo de cara. As duas formas a gente vai utilizar o afim separado, porque dá a noção de finalidade. Ou seja, estava afim de conversar, afim de Pedro, ou seja, ó, Pedro estava afim de Maria, mas Maria não estava afim dele. As duas formas vamos utilizar o afim separadíssimo, porque está indicando finalidade. Você gosta da pessoa, você está afim de estudar, separado. Afim de conversar, separado. Agora vamos lá. O afim junto, ele vai ser utilizado numa situação muito específica. Quando a gente quer indicar semelhança, parentesco, nosso objetivo é afim. É afim, ou seja, é o mesmo. O nosso objetivo é o mesmo. Ser aprovado no Enem 2020. Olha só, Pedro e Maria têm gostos afins. Ambos amam pizza. Que casal bonito, né? Ambos amam pizza, ou seja, gostos afins. Por quê, gente? Porque eles têm gostos parecidos, ou seja, semelhança, parentesco, beleza? Não confundir mais. E afim de é finalidade. Esse afim de é justamente o afim que a gente vai utilizar lá na nossa prova de redação, na parte da conclusão. Ou seja, o governo precisa tomar medidas a fim de dirimir a desigualdade social, a fim de diminuir o preconceito, a fim de sempre separado. Beleza, gente? Esse é a fim aqui da nossa conclusão, da nossa proposta de intervenção é sempre separado. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não perca o próximo vídeo da série, que vai ser sobre o uso dos porquês. E eu fico por aqui. Um abração, valeu, até mais. Vamos tirar 200 por competência 1, não aceito menos que isso. E é nóis. Destravei!